Olá meus amigos, eu sou Rodrigo Fonseca, diretor de criação da Novo Estúdio, e essa é a primeira aula do curso Design Raiz. No meu ponto de vista, quando se fala em design, em direção de arte, em criatividade, nós temos que começar bem pelo início, sabe? O princípio de tudo. A matéria que define o design gráfico chama-se composição, é onde tudo começa. Quando você monta um layout, você nada mais é do que está exercendo ali uma composição. E uma composição bem feita, ela pode definir o seu trabalho. Quando você entende um pouco da teoria da matéria, composição, você consegue fazer construções melhores, layouts melhores, você consegue aproveitar da técnica que você aprende para poder usar isso a seu favor. Esse é um ponto, tá, que você ganha aprendendo composição. O outro ponto é que você começa a desenvolver um olhar sobre o seu próprio trabalho que vai te ajudar a convencer o seu cliente. Vai te ajudar a mostrar para o seu cliente que você entende do que você está fazendo, que você é um profissional, que você estudou aquilo. Tanto no design, quanto na direção de arte, quanto até mesmo no desenho industrial, quando a gente fala em projeto de produto, em comunicação visual, a gente vai esbarrar muito com algumas leis, com algumas regras, com algumas características. E isso nada mais é do que passos que nós devemos seguir para fazer um bom trabalho. Quando a gente junta criatividade com técnica, com teoria, a gente consegue ir muito mais longe, consegue criar coisas muito melhores, muito mais profissionais, vamos dizer assim, entendeu? Uma coisa é fazer um layout bonito, outra coisa é fazer um layout coerente, que faça ter resultado para o seu cliente. A composição, ela tem 6 leis básicas. São 6 normas que a gente deve seguir, que a gente deve saber, que a gente pode procurar não romper com essas leis. E eu vou falar elas exatamente agora. Proximidade, espaço em branco, alinhamento, contraste e hierarquia, repetição e, por último, tipografia. Então, essas 6 leis, ela define tudo o que você vai fazer daqui para frente quando se trata de layout, quando se trata de design gráfico. Vamos começar pela proximidade. Dá uma olhada nesse layout. Esse é um exemplo que eu peguei na internet só para mostrar para vocês. A proximidade, ela está exatamente na junção de alguns elementos, frases ou ícones ou própria ilustração, fotografia, por ordem de importância. Quando você olha esse cartaz desse show de rock independente, você vê o título e o subtítulo agrupados na parte de cima. Isso é uma proximidade sendo bem colocada. E quando você olha embaixo, você vai ver todos aqui as datas e os nomes da banda. Isso, o que o cara que criou isso está querendo dizer? Olha, essa é a importância número 1, essa é a importância número 2. E o layout está ali no meio só para ilustrar, para poder, vamos dizer alguma coisa, entendeu? Poderia ser qualquer outro tipo de layout. Eu estou mostrando aqui para vocês a importância da proximidade dentro dessa composição. A segunda lei é o espaço em branco, que não necessariamente ele precisa ser branco. É simplesmente um espaço vazio que a gente deixa no layout para o layout respirar, para um elemento não ficar muito colado no outro, dando uma sensação de falta de ar, uma sensação de sufocamento. Primeiro você tem nesse layout as bordas, que é bom respeitar a borda do layout. Ah, mas Rodrigo, eu posso sangrar um elemento, por exemplo? Pode. Quando a gente fala em sangrar um elemento, é que o elemento ele passa da margem de corte do layout. Esse jargão, sangrar, ele diz exatamente isso. Quando você pega o seu layout e passa dos limites de corte do layout. Isso era usado muito em gráfica, porque a gráfica tem um processo de guilhotina, que eles pegam o teu layout, colocam numa guilhotina e corta as beiradas do anúncio, porque quando a gráfica roda, ela roda numa folha muito maior do que é exatamente o teu material. Vamos supor, você fez um layout num formato A4, no formato 21 por 29. Ele geralmente é rodado 1 centímetro maior.
o que dá meio centímetro para cada lado, entendeu? Então, de 21 por 29, ele vai para 22 por 30, porque aí eu tenho um pedacinho para cada lado, aonde eu passo o material que vai ser sangrado. Então, assim, voltando a falar sobre o espaço em branco. Eu tenho aqui a borda e eu tenho esses dois espaços no layout, em cima e embaixo, que meio que dá uma dividida nele, entre título, subtítulo, layout, que é a ilustração, né, aqui no meio, e embaixo os dias e as bandas de rock. A terceira lei do layout e composição é o alinhamento, e isso é muito importante, porque assim, não se trata só de alinhar o texto, não se trata só de alinhar os elementos, se trata do olhar, da visão. Se trata de como o seu cliente, o seu leitor vai olhar o material e vai percorrer os olhos dentro do layout. E esse é um exemplo de um layout que ele está alinhado em Z, tá vendo? Os olhos começam aqui, vão para a direita, vem para o final e a leitura segue da esquerda para a direita. Isso é um layout em Z. Esse que é o exemplo que eu usei para começar essa aula, ele está em I, ou seja, ele está bem equilibrado, ele está bem central. Quando você olha nele, você vê direitinho a divisão da criação do layout, ele está bem equilibrado, ele não tem discrepância nem para um lado nem para o outro. Tem esse exemplo que é um exemplo em L, a informação está pela esquerda e depois ela vem para a direita no final do layout. Mas o de praxe do olhar percorrer é sempre canto superior esquerdo para o canto inferior direito. A gente faz essa diagonal, porque é o caminho dos nossos olhos. A quarta lei do layout da composição é a hierarquia ou contraste. É quando você aumenta de propósito o campo de visão de determinadas coisas no seu layout. Quando você coloca uma fonte num destaque muito maior, quando você altera a cor de um determinado elemento para a pessoa olhar primeiro, isso é uma hierarquia, isso é um contraste. Quando você olha esse anúncio foi um anúncio que eu criei para uma campanha no ano de 2000 para a TNT. Né? Quando nós desenvolvemos esse slogan, acontece na vida, acontece nos filmes, acontece na TNT. Quando você olha isso, a primeira coisa que você vê é a mulher gato. Isso está em alto contraste, é uma alta hierarquia, ele mostra ali primeiro para você. Quando você olha ele de relance, você vê que é a mulher gato e que vai passar na TNT, mas tem um recorte de jornal, que é onde está o alívio cômico do anúncio, onde está uma brincadeira. E ali tem um texto que diz, que faz link exatamente com a foto da mulher gato. Então foram feitos vários anúncios, como vocês estão vendo aí na tela, todos dessa campanha. Acontece na vida, acontece nos filmes, acontece na TNT, com esse recorte de jornal, sempre com uma brincadeira, com o Ace Ventura, com o Dom Juan de Marco, sempre tem uma brincadeira entre o texto e a foto, mas a hierarquia aí é mostrada da seguinte forma: eu sou o ator, eu sou mais importante, olha para mim primeiro. A quinta lei do layout e composição é a repetição. A quinta lei do layout e composição é a repetição. A quinta lei do layout e composição é a repetição. Eu vou mostrar novamente esses anúncios e vocês vão ver que a repetição ela aparece exatamente, acontece na vida, acontece nos filmes, acontece na TNT. Não só a gente repete isso na campanha, como na construção da frase tem uma repetição entre uma letra com uma hierarquia maior, mais visível, né? Está em destaque o vermelho e o que é menos importante está em preto. Entendeu? Acontece na vida, acontece nos filmes, acontece na TNT com a logo da TNT. Então isso é exatamente a repetição sendo aplicada num layout. A sexta e última lei de layout e composição é a tipografia, que para mim é uma das mais importantes. Porque não adianta você fazer um layout bonito, com uma ilustração fantástica, com uma hierarquia ótima, bem equilibrado, se você vai usar uma fonte inapropriada. Se você está querendo falar sobre uma loja de brinquedo, por exemplo, e usa uma fonte Times New Roman, não funciona, não tem uma concordância entre uma fonte dessa com o que você quer vender, que é um brinquedo. Por isso o estudo de fonte é muito importante para criar os seus layouts, seja para a internet, seja para um site, para um anúncio impresso, para a televisão, para uma animação, seja lá para o que você for usar. Conhecer fonte e saber usar as fontes é muito importante. E eu vou começar a falar sobre as fontes com serifa.
Serifa nada mais é do que esse pezinho na ponta da letra, sabe? Esse detalhe na ponta da letra. E isso surgiu com os artistas do Renascimento. Eles perceberam que eles podiam desenhar as suas letras e fazer um acabamento com o próprio pincel no pé da letra para a letra ficar mais bonita. E foi assim que nasceu a serifa. Tempos depois, as pessoas descobriram que essa fonte serifada, ela dava uma sensação de importância, de elegância, de beleza, de seriedade. Era uma fonte que passava seriedade. Tanto é que a Times New Roman, por exemplo, que é essa fonte que você está vendo, ela é usada em jornais, em revista, em algumas logomarcas para mostrar exatamente isso, seriedade, respeito, confiança. É isso que essa fonte passa. Você pode olhar aí a logomarca da Zara, a logomarca da Mercedes-Benz e a logomarca da Tiffany. São 3 empresas em ramos diferentes. Não, a Tiffany está um pouquinho próximo da Zara, né? Mas a Mercedes está longe de todo mundo. E eles usam fontes com serifa, eles passam essa sensação de confiabilidade, de respeito, de tradição. Olha esse exemplo da logomarca do Google, por exemplo. Ela começou de uma forma e ela terminou de outra. Eu acredito que quando o Google começou, não fizeram muito estudo sobre o que ele ia se tornar. Mas no decorrer do caminho, as coisas tomaram uma outra proporção, alguém olhou e falou: a gente precisa mexer nessa logo, a gente precisa deixar essa logo mais moderna, a gente precisa deixar essa logo mais atrativa. E assim eles foram trocando no decorrer do tempo a logomarca. A Lacta fez isso também. Como vocês podem ver, a última logomarca, antes da atualização, ela tinha uma cara meio que de Velho Oeste, tá vendo? Ela tinha uma fonte com serifa meio que desenhada, uma coisa meio Velho Oeste mesmo. Então eles olharam aquilo e falaram: porra, não tá legal, vamos modernizar, vamos deixar mais simples, vamos deixar mais leve. E assim foi, de uma fonte com serifa para uma fonte sem serifa. E as fontes sem serifa, como o nome já diz, como vocês estão olhando essa Helvética, que é uma fonte que eu gosto muito, eu trabalhei muito com essa fonte Helvética na loja americana. Ela é uma fonte totalmente simples, ela não tem rococó, ela não tem desenho, ela não tem nada. Ela é elegante também, ela é moderna, ela é jovial. E muitas empresas, elas usam de fontes sem serifa nas suas logomarcas. E eu vou dar um exemplo disso. Tá aí a Calvin Klein, o Facebook e o LinkedIn. Todos os 3, aí sim, ramos diferentes, eles estão usando fontes sem serifas e passando a sua logomarca de uma forma clara, objetiva. A fonte sem serifa, ela tem bold, que é um pouquinho mais gordinha, ela tem light, que é essa fonte fininha, ela tem itálica, mas todas elas limpinhas, sem rococó, sem serifa, sem desenho, sem nada, bem objetiva. Essa fonte é uma fonte com serifa, mas não é uma serifa clássica, é uma serifa egípcia. Quando eles olharam para a fonte com serifa, eles falaram: é legal, é bonito, é confiável, mas não dá um impacto, mas não é forte, não tem peso. Então eles começaram a criar essas serifas mais gordas, mais pesadas, sabe? Com esse pezinho mais gordão, mais quadrada. E quando algumas empresas viram isso, elas falaram: é isso que eu quero, porque eu quero causar um impacto, eu quero mostrar uma confiança, mostrar uma tradição, uma seriedade. E aí veio a Volvo, colocou uma fonte com serifa egípcia na sua logomarca, a Honda, a Sony, são empresas gigantes que usam isso. E assim, isso é bom para você ver e comparar com o seu trabalho. Você vai pegar um cliente para trabalhar, você está recebendo um cliente novo, você vai criar a logomarca para ele, você tem que pensar 2 coisas. A primeira, e muito importante, isso é o sonho da vida dele. O cara, quando procura você para fazer uma logomarca, ele está te entregando como se fosse o filho dele para você gerar a imagem. Então, duas coisas. Uma, isso tem valor. Isso não tem preço, isso tem valor. Então, quando você aprende a cobrar pelo seu trabalho, você vai botar um dinheiro muito maior no bolso. Então, uma logomarca, ela nunca pode ser cobrada um valor simbólico, porque tem importância, porque as logomarcas, elas são perpétuas, o cara vai ficar com aquilo ali a vida dele inteira. Então, quando você entende que a tua criação para o cara é uma paixão, o teu discurso muda. Então você tem que vender dessa forma, você está criando para ele a realização de um sonho. Você está vendo como as coisas elas ganham um peso muito maior
com uma explicação lógica, com um conhecimento mais apurado do seu próprio trabalho. É isso que o design raiz vai mostrar. O design raiz ele vai mostrar no decorrer desse tempo como você deve olhar para o seu trabalho, como você deve enxergar o valor no seu trabalho, não o preço, e como você vai passar isso para o seu cliente. Essa é uma fonte caligráfica, é uma fonte que lembra a caligrafia humana, é uma fonte mais desenhada, como se ela tivesse sido pintada à mão. Mais pra frente, quando a gente for falar em história do design, história da arte, eu vou falar um pouco mais sobre o processo de criação das fontes, como elas surgiram, quem foi o cara que inventou, mas agora, nessa primeira aula, eu quero que vocês entendam um pouco da composição, e a composição envolve fonte, e fonte tem que ser bem trabalhado, ponto. É isso que vocês têm que saber até esse momento. A fonte caligráfica, ela dá uma sensação de continuidade e ela é muito usada no universo feminino. Isso é muito interessante mesmo. Não que uma empresa neutra como essa, o Instagram, não possa usar uma fonte caligráfica. Ela pode, é óbvio, e ficou linda, a logomarca do Instagram é linda. A logomarca da Coca-Cola, por exemplo, que existe há mais de 100 anos, ela sempre teve essa característica de escrita à mão. E por último, a fonte que eu mais gosto de trabalhar são essas decorativas, que são fontes que elas envolvem muito mais o universo infantil, pelo fato delas serem mais desenhadas, delas serem mais brincalhonas, delas serem ideais para você usar para criança. Eu, quando trabalhei no Cartoon, eu aprendi muito isso, eu aprendi muito a me comunicar com o público infantil através dos layouts, através das coisas que a gente fazia, dos eventos, e eu comecei a perceber como é importante o uso da fonte nesse trabalho. Aqui tem a logo da Lego, da Toys R Us e da ReHap. A ReHap e a Toys R Us, elas são duas lojas de brinquedo, uma no Brasil e uma nos Estados Unidos. A comunicação da Toys R Us é impecável, é linda, é linda, é muito bem feita. A comunicação da ReHap, com esse solzinho, com as coisas que eles fazem, parece uma cópia mal feita, entendeu? Eu particularmente não gosto da comunicação da ReHap, eu não gosto do sol, eu não gosto da logo, eu não gosto como eles utilizam isso. Ficou uma coisa meio pré-adolescente, não ficou infantil, no meu ponto de vista como publicitário. E a logomarca da Lego, ela dá uma porrada em cheio na cabeça e fala, pronto, eu sou a Lego, isso aqui é para criança e vambora. É uma tradição também de mais de não sei quantos anos, acredito que mais de 100 anos. Então, gente, isso foi uma aula, uma pequena aula sobre composição e layout, porém muito importante. Eu gostaria que vocês não parassem por aqui, estudassem mais composição, estudassem mais a forma que vocês jogam o elemento no layout de vocês, porque isso define o tipo de profissional que você vai ser. Isso vai definir a tua carreira, o teu portfólio, os teus clientes, entendeu? Então assim, façam o dever de casa e estudem um pouco mais sobre layout e composição. Eu estou sempre à disposição no grupo que eu criei no WhatsApp, que é o Design Raiz. Você pode fazer os comentários aqui mesmo nesse vídeo do YouTube. Tem a plataforma do Hotmart, onde o curso está sendo dado todo de graça para essa primeira turma. Ele está sendo do início ao fim totalmente 0800. Eu estou fazendo uma curadoria com os alunos, onde eu estou mostrando para eles onde eles podem melhorar, o que eles fazem, o que eles não devem fazer, entendeu? E isso eu estou tirando toda essa experiência de 20 anos de mercado. Essa experiência que eu tive na loja americana, no Cartoon Network, nas empresas que eu fui trabalhando. Então assim, eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo fica por aqui. Façam os seus comentários do que vocês gostaram. E vão na próxima aula aí, a gente se vê de novo. Um abraço a todos, até logo.